Pode começar, doutora. Boa noite a todos. Vamos começar mais um evento, né, do curso dos residentes, ainda online, infelizmente. Hoje a gente tem uma programação bem intensa, a gente tem 4 pessoas falando. Eu vou começar eu mesma falando sobre uma campanha da SBP, que acho que nesse momento agora é super importante, que é a campanha Vacina Pediatra. Nesse momento que todo mundo fala de vacinas, e as vacinas são tão importantes, e ao mesmo tempo pessoas falando contra as vacinas, o movimento anti-vacina, eu acho que é super importante a gente fazer parte dessa campanha pró-vacina, né? Nós que somos pediatras. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Peraí. Então, vou começar. Em dezembro desse ano, a SBP lançou uma campanha que se chama Vacina Pediatra, que é uma campanha para que a gente possa, nós pediatras, a gente não esqueça da gente mesmo, né? Porque a gente precisa estar protegido para proteger os outros. Então, ela foi lançada em dezembro, né, online, e o mote da campanha era cuidar de dentro para fora. Então, e tinha uma perguntinha assim que era para chamar a atenção, né? Eu estou vacinado, você tá? Então, quais são os pontos importantes? Quer dizer, a imunização é super importante para a saúde global, né? Ela previne de 2 a 3 milhões de mortes por ano. Existe um calendário vacinal para todas as faixas etárias, porque a gente tende a achar que vacina é para criança, mas vacina é para todo mundo. Então, o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde contempla todas as faixas etárias. E as sociedades também têm calendários complementares. Então, a SBP tem o seu calendário, a Sociedade Brasileira de Imunização tem o seu calendário. É específico para faixas etárias e para diversos perfis populacionais, né? O profissional de saúde ele tem maior exposição às doenças infecciosas, então a gente precisa de mais proteção. E uma coisa muito importante, a gente tem que dar exemplo para os nossos pacientes. Então, a gente não pode sair por aí falando que todo mundo tem que se vacinar quando a gente está negligenciando a nossa própria saúde. Quais são as vacinas especialmente recomendadas aos pediatras? Primeira vacina de influenza, que é anual, no início da temporada do vírus, né? Ela previne a transmissão nosocomial da doença. Ela reduz o absenteísmo, então, assim, faz com que a gente não falte por gripe, né? E as possíveis complicações respiratórias. Sempre que possível, a gente deve fazer a quadrivalente, que protege para mais sorotipos, e ela está disponível nas unidades básicas de saúde para grupos específicos, e a gente se inclui neles. A vacina DTPA, que é de difteria, tétano e pertussis acelular tipo adulto, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Normalmente o adulto usa só a DT, mas a gente, profissional de saúde, tem indicação de fazer DTPA, principalmente a gente que é pediatra, porque os adultos jovens e os adolescentes eles têm uma importante participação na transmissão de coqueluche para RN lactente suscetível. Então, a gente pode estar carregando a bactéria pertussis sem saber e transmitir para os lactentes jovens, em que é muito grave, né? Então, ela está disponível nas unidades básicas de saúde para gestante, porque é importante que a gestante esteja imunizada para imunizar o RN, e para todo profissional de saúde. Então, quando a gente for tomar a nossa antitetânica a cada 10 anos, a gente tem que lembrar de pedir a DTPA no posto. A tríplice viral, que também está disponível nas unidades básicas de saúde, sarampo, cachumba e rubéola. Ela só está contraindicada para gestante imunocomprometido. O principal objetivo é evitar a transmissão do sarampo, porque a aquisição dessa doença é bem documentada na literatura e é considerada um fator de risco para a propagação de doenças, de surtos da doença, né? A transmissão dentro dos hospitais. A vacina de varicela, que deve ser indicada para todos os profissionais suscetíveis, para a proteção individual, lembrando que a varicela no adulto é muito mais grave do que na criança, né? E também para reduzir o risco de transmissão. Ela também é um vírus vivo atenuado e está contraindicada para gestante e para imunocomprometidos. E ela está disponível não nas unidades básicas de saúde, mas apenas nos centros de referência para imunobiológicos especiais para os profissionais de saúde.
A vacina de hepatite B, que é universal para todos os brasileiros, né? Os profissionais de saúde devem devem investigar a resposta sorológica depois da vacina, porque como a gente é mais exposto, a gente tem indicação de fazer imunoglobulina específica se a gente tiver uma exposição ocupacional, né? Mas ela é dada para os profissionais de saúde como para qualquer pessoa. A de hepatite A, que essa é a única que está disponível na rede privada. No CRI, ela está disponível só para situações especiais, então a gente tem que pagar por essa ainda. E ela só é disponível nas unidades básicas de saúde para as crianças. E a vacina meningocócica, que não tem uma recomendação rotineira para profissionais de saúde, mas ela é desejável porque é uma doença muito grave e que é prevenível, né? Ela está disponível na rede pública apenas a ACWY para adolescentes e no CRI a ser conjugada para profissionais de laboratório de microbiologia. Para os profissionais de saúde, a gente tem que pagar, tem que ser no hospital, na clínica particular. E a epidemiologia dos sorotipos ela é variável, então, assim, não adianta tomar uma só. O ideal é que a gente tome tanto a ACWY como a B recombinante. E, finalmente, a vacina de Covid, que é esquema variável de acordo com a vacina, e os profissionais de saúde, e agora, recentemente, toda a população tem a indicação de fazer a terceira dose. Essa é fundamental que a gente esclareça mesmo a população, e principalmente os adolescentes, e quando aparecer para as crianças também, que a gente possa esclarecer muito bem a indicação e acabar com as dúvidas, com os medos que algumas pessoas têm da vacina de Covid. Além dessas vacinas, existem outras que são incluídas no calendário vacinal do adulto e do idoso, como HPV, febre amarela, pneumocócica, herpes zoster e dengue, que a gente não tem uma recomendação especial, mas a gente deve tomar como qualquer pessoa deveria, né? Esse aqui é o calendário vacinal completo do nascimento da terceira idade, ele está disponível no site da Sociedade Brasileira de Imunização, e ele resume tudo que todo mundo deveria tomar na vida, né? Então, esse aqui tem no site da SBP, que é para a gente imprimir e a gente mesmo fazer o nosso próprio calendário vacinal e tomar conta dele, né? E é isso para a gente fazer pela gente e pelos nossos pacientes também. Então, lembrando que vacina é um pacto coletivo, que a gente tem que estar vacinado não só para a gente, mas como para todo mundo, e que a gente também tem que dar o exemplo. Então, obrigada. Era só isso que eu queria falar. Deixa eu sair daqui do meu compartilhamento. E agora vamos dar continuidade ao que a gente tem para falar na noite de hoje. A próxima pessoa a falar vai ser a Stephanie Costa Ribeiro. Ela é farmacêutica da GSK e vai falar sobre doença meningocócica. Ela vai falar durante uns 20 minutos e depois ela vai ter que se retirar, então ela não vai ficar para perguntas no final, tá? Então, Stephanie, pode começar. Olá, boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar a doutora Patrícia pela palestra dela, né? Eu sou muito suspeita, já vou falar um pouquinho de mim, mas eu sou apaixonada por vacinação, eu acho que é super relevante a gente falar agora de vacinação do profissional de saúde, a gente já está começando a falar mais da vacinação do adulto, né? Então, parabéns, doutora, fiquei fã já. Vou aqui compartilhar minha tela, se vocês só puderem me sinalizar, por favor. Se vocês já estiverem vendo. Já estão vendo? Sim, então só botar em modo de apresentação. Perfeito, obrigada. Então, eu acho que a gente tem um cenário muito grande no mundo de vacinas. Eu vou focar um pouco mais na vacinação meningocócica também. A gente recebe bastante pergunta no dia a dia. Então, acho que vocês têm uma prática muito grande, né? Então, o formato dessa aula aqui hoje vai ser perguntas e respostas. Então, como a doutora muito bem falou, eu sou Stephanie, eu sou farmacêutica, me formei aqui no Rio, na UF. Sou gerente científica de vacinas aqui na GSK, estou há 10 anos já na GSK, e por causa dessa minha paixão por vacinas, eu acabei me especializando em imunologia, agora já estou fazendo MBA em gestão da saúde e inovação, porque a gente sempre tem que estar se atualizando, né? Então, esses daqui são meus conflitos de interesse. Como eu falei, sou funcionária da GSK, mas o maior conflito aqui é que sou apaixonada por imunização também.
eu vou, como a doutora falou, infelizmente hoje eu não vou poder ficar para a parte de perguntas e respostas, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, o pessoal da organização tem o meu contato direto, eu vou deixar aqui no final também. Ou vocês também podem mandar um e-mail para o medinfo@gsk.com, onde vocês podem enviar qualquer pergunta ou pedir qualquer artigo científico que eu apresentar aqui para vocês hoje. E também relembrando que qualquer evento adverso com qualquer produto da GSK, a gente pede para vocês reportarem para o farmacovigilância@gsk.com. Então, entrando um pouco mais no nosso assunto de hoje, quando a gente fala de doença meningocócica, a gente sabe que tem vários termos, né? Quando a gente fala até de vacinação em geral, que é a eficácia, a efetividade, o impacto vacinal de uma vacina. E a gente vê muita dúvida disso no dia a dia. Então, acho que primeiro, colocando aqui o que é eficácia, o que é efetividade. Então, a eficácia, a gente sabe que é quando a gente está fazendo lá um estudo clínico controlado, onde a gente controla as variáveis. É quando a gente consegue ter esses resultados satisfatórios ajustado ao objetivo daquele estudo, o objetivo daquele desenho daquele estudo. Muitas vezes a gente vê na bula, tanto dos medicamentos, tanto das vacinas, né, eficácia. Por exemplo, 90% dos indivíduos nesse estudo não apresentaram a doença X. Agora, quando a gente está falando de efetividade, a gente está falando de vida real. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente tem medidas de efetividade quando uma vacina é implementada no público, ou depois de um tempo que ela já é licenciada e já tem aí um tempo de vida real mesmo, onde a gente não controla essas variáveis. Então, por isso que a gente fala que ela mede a consequência prática do propósito ou do objetivo geral. E em saúde, ela é medida por indicadores de saúde, como a expectativa de vida, a mortalidade e a morbidade. Depois da implementação da vacinação, aqui é um exemplo, né? Depois da implementação da vacinação, observou-se uma redução de 95% dos números de casos da doença. Isso também a gente vê em alguns momentos em bula. E antes de passar para o próximo, eu acho que a gente tem que lembrar também da imunogenicidade. Isso também na bula das vacinas meningocócicas é muito comum a gente ver. E a imunogenicidade é justamente a capacidade aí, que a gente tem de produzir anticorpos. E normalmente essa medida pode vir, por exemplo, de porcentagem de indivíduos que tiveram títulos de anticorpos protetores para a doença. Quando a gente fala da meningo, isso é muito comum, porque a gente sabe que é uma doença que ela não ocorre tanto e que a gente precisava medir de alguma forma como que era essa produção de anticorpos. Aqui eu trouxe um exemplo de vida real, aqui também que a gente tem de campanhas e programas com a vacinação da meningo B, né, que a gente sabe que é uma vacina um pouco mais recente, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Então, a gente tem essa definição aqui primeiro, que vai ser importante, que é a definição de impacto da vacina. Então, ele estima a redução de qualquer doença, né, quando a gente fala de impacto aqui, especificamente da doença meningocócica B, ao longo dos anos na população que é elegível para vacinação, independente da situação vacinal. Então, eu observo o cenário, por exemplo, de número de casos antes de eu implementar uma campanha, de eu implementar uma vacina, e depois eu vejo quanto que a gente teve de redução dessa doença. Agora, quando a gente fala de efetividade da vacina, a gente estima o risco da doença em indivíduos vacinados comparando com os indivíduos não vacinados. E essa medida, qual é a medida certa? Não existe, vai depender do estudo, da população, para a gente entender esse efeito protetor das coberturas vacinais também. Eu trago aqui um exemplo de estudo de vida real, né? Eu acho que com a doença meningocócica e com a vacina meningocócica B é bem interessante a gente conhecer esses dados, vocês aí que estão com o paciente na frente de vocês, porque é justamente a implementação na vida real. O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a colocar essa vacina no Programa Nacional de Imunizações. Lá, eles colocaram no esquema que a gente chama de 2+1, são 2 doses de esquema primário, mais o reforço. E aqui a gente vê um exemplo aqui de impacto da vacina, onde a gente realmente teve demonstrado a redução da doença meningocócica ao longo dos anos na população que era elegível para a vacinação. A gente também vê aqui a efetividade, onde a gente teve casos confirmados da doença meningocócica pelo sorogrupo B entre crianças elegíveis à vacina que foram vacinadas em comparação com aquelas que não foram vacinadas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, né, o resultado
em caso em não vacinados, e aqui nos casos vacinados a gente vê que realmente nessa figura aqui a gente não teve casos em vacinados. E a gente viu que a vacina era efetiva contra a doença quando a proporção de casos em crianças vacinadas ela é maior do que é a proporção de lactentes vacinados em toda a população. Então, a gente teve esse caso de vida real do Programa Nacional de Imunização da Inglaterra, onde eu mostrei para vocês que a gente teve essa medida de impacto. A gente também teve um caso muito interessante, que eu vou falar um pouco mais para frente, no Canadá, onde foi feita uma campanha pontual, e aqui a gente teve um impacto de redução aí de 96%. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a vacinação para proteger o meningococo B, ela começou, né, no privado, então em situação de surto, lá nos Estados Unidos, onde a gente teve surto em universidades, né? A gente tem que lembrar que essa parte de gotículas, enfim, todo mundo aqui é jovem, então a gente sabe como que é a vida real nos dormitórios, enfim, em república, quando a gente não está numa pandemia. E a gente também teve estudos a nível estaduais, então no estado ali do sul da Austrália, onde a gente teve evidências de proteção individual da redução da doença de 12 casos para nenhum caso em adolescentes, que também é um público que nos interessa muito, porque não são só as crianças, né, que podem ser acometidas, e os adolescentes também têm aquele ponto de eles serem carreadores, portadores sãos, e às vezes não ter o sintoma e acabar contaminando outras pessoas, principalmente os nossos lactentes, as nossas crianças menores de 10 anos que estão em risco aumentado. E por que a gente tem, então, recomendações de aplicação dessa vacina meningo B para as diferentes faixas etárias em outros lugares do mundo? Então, como eu falei para vocês, eu já dei alguns exemplos, a gente tem que lembrar que cada recomendação de cada país vai depender também da epidemiologia local, o que a gente tem de casos acontecendo também. Então, no Canadá, a gente teve uma campanha pontual, porque eles tiveram um aumento, num período curto, eles tiveram um aumento do número de casos, então eles fizeram uma campanha pontual, a vacina não foi inclusa no PNI. Nos Estados Unidos, já comentei que a gente teve essa situação do controle de surtos. Do Reino Unido, a gente já passou aqui também, que foi o primeiro programa de imunizações nacional que implementou a vacina. E a gente também tem aí Espanha, a gente tem San Marino, a gente tem Irlanda, Itália, Lituânia, onde a gente também tem programas de vacinação pública com a meningocócica B. Eu gosto de trazer muito esse exemplo aqui da Itália. Eu acho que isso se aplica muito à prática, né? De quando começar a vacinação, será que pode esperar para entrar na creche? A gente recebe muitas essas dúvidas dos pais, né? Principalmente do paciente no dia a dia. E esse estudo da Itália aqui é muito interessante para a gente ter um subsídio para responder isso. Então, a gente tem aqui um caso da Toscana e de Veneto, que são duas regiões diferentes da Itália. E o que a gente tem diferente aqui? O esquema vacinal e o momento que essa vacina está sendo iniciada para as crianças, né, para os lactentes. Então, aqui em Toscana, a gente teve o esquema vacinal de 3+1, que era o aprovado na época lá, com 2, 4 e 6 meses, e um reforço a 12 e 13 meses de idade. E em Vêneto começou um pouco mais tarde, com 7 e 9 meses, e com 15 meses de idade o reforço. O que é interessante a gente observar aqui? A efetividade na Toscana, onde foi começado mais cedo esse esquema precoce, no esquema 3+1, foi de 93%, 94%. E em Vêneto foi de 91%. Então, a gente realmente teve efetividades parecidas com coberturas vacinais altas que foram comparáveis também entre as regiões. O que é interessante a gente ver aqui? Casos da doença pré-vacinação e pós-vacinação em cada local e o impacto, que foi aquilo que eu expliquei para vocês, a redução da doença. Então, peraí que eu passei sem querer. Então, aqui no gráfico da esquerda, a gente tem aqui em laranja a Toscana, onde a gente teve 68% de redução no número de casos, lembrando que foi aonde começou de forma mais precoce a vacinação, e em Vêneto, 31%. E a gente vê aqui também que no período pré e pós-vacinação, na Toscana, a gente realmente teve um número maior de casos reduzidos. E o que é interessante é que os próprios autores desse artigo falam que a gente começar o mais precoce possível, lógico que de acordo com o que é preconizado em bula, é melhor porque a gente tem aí uma diminuição maior no número de casos.
né? Lembrando que a gente tem vários dados, a gente tem aqui no Brasil também, em menores de 1 ano, que a gente tem um pico ali dessa doença, entre isso qualquer uma, CWY ou B, entre os 4 e 8 meses de idade. Por isso que é importante a gente não adiar a vacinação. Falando aqui também da posologia, eu falei um pouco para vocês, acho que a doutora também já comentou o que a gente tem para adolescentes, para meningo B e para os adultos, que são 2 doses com mês de intervalo. Então, eu vou focar um pouco mais aqui nos lactentes de 3 a 5 meses e de 6 a 11 meses, que é onde a gente tem mais dúvida também. Então, o esquema, então, para todas essas crianças de 3 a 11 meses, é o 2+1, o intervalo de 2 meses entre as doses da série primária. O que vai variar aqui? Vai variar justamente o período do reforço. Para crianças que começam o esquema entre 3 a 5 meses, o reforço é entre 12 e 15 meses de idade e 6 a 11 meses no segundo ano de vida. E aqui os adultos e os adolescentes são 2 doses, daí no caso a partir de 2 anos de idade, são 2 doses com 1 mês de intervalo. Lembrando que também aqui para essas crianças de 12 a 23 meses são 2 doses com 2 meses de intervalo, e sendo que para essa faixa etária aqui, a gente tem um período um pouco maior para fazer esse reforço, que é de 12 a 23 meses. Eu estou andando um pouco rápido, né, por conta do tempo, mas uma pergunta que a gente recebe muito também em relação à diferença entre a posologia das vacinas da CWY. Então, a gente tem 3 vacinas que são licenciadas aqui no Brasil para prevenção do ACWY. Então, a gente tem a ACWY, que é conjugada à CRM 197, que é a vacina da GSK, para crianças de 2 meses até 6 meses de idade, o esquema é o 2+1. De 7 a 23 meses são 2 doses, e a partir dos 24 é 1 dose. A conjugada ao toxoide tetânico, ela é licenciada a partir dos 6 meses de idade, com esquema 2+1 até os 5 meses. Dos 6 meses até os 11, é um esquema de 1+1, como se fosse uma dose do esquema primário e um reforço. E de 12 a 24 meses, uma dose. A que é com o toxoide diptérico, a CWY-DT, são 2 doses, ela só é licenciada a partir dos 9 meses de idade. Então, são 2 doses. E a partir dos 2 anos de idade, uma dose. Uma pergunta também que a gente recebe muito é em relação, posso fazer meningo B junto com a CWY no mesmo dia? Então, sim, pode. A gente tem estudos que mostram, estudos de coadministração com outras vacinas, mas também a coadministração da meningo B com a CWY, que eu acho que foi a grande dúvida que a gente teve quando essas vacinas foram lançadas. A gente tem estudos que demonstram, peraí que travou, que demonstram que o título de anticorpos, tanto para meningo B quanto para a CWY, não diminuiu quando as 2 vacinas foram co-administradas no mesmo dia. Em relação à reatogenicidade, né? Então, a eventos adversos, o que a gente tem quando as 2 vacinas são dadas no mesmo dia, é aqui a coluna em laranja, é que a gente realmente tem uma sensibilidade, tem choro persistente, irritabilidade e febre. Mas é interessante aqui porque a gente vê que tanto a meningo B sozinha, quando ela for administrada, a gente tem um perfil aí de segurança muito parecido. Uma criança que iniciou a dose da vacina meningo C aos 3 meses e hoje com 9 quer ampliar a imunização com a CWY. Eu faço só um reforço, como que eu faço esse esquema? Então, a gente viu ali atrás quais que são as recomendações para cada vacina, e a recomendação que a gente tem, aqui eu estou colocando a da CWY, por exemplo, então é uma criança de 9 meses que a gente colocou ali nesse caso. Qual que seria a recomendação? Ela fazer o esquema completo para a CWY, para aumentar aí essa proteção para os outros sorogrupos, que seriam o A, o W e o Y. Nesse caso aqui, o esquema completo seria de 2 doses. Outra pergunta que eu recebo muito em relação ao paracetamol, se ele pode ser utilizado de forma preventiva para evitar reações adversas, como a febre ou dor local. Então, a primeira coisa é a gente não generalizar. A gente tem estudo com a vacina meningocócica B. Então, aqui a gente vê que depois que essa vacina é administrada, realmente a gente tem uma ocorrência de febre, né? Isso já é conhecido.
principalmente ali no dia, 6 horas depois que foi administrada, como 2 dias depois. E o que é interessante? A gente tem estudos que mostram que a resposta, né, que o título de anticorpos para a vacina, quando é co-administrada com o paracetamol, não diminui. Então, isso é bem interessante quando a gente fala dessa vacina que a gente sabe que realmente tem uma ocorrência maior de febre. E agora eu estou chegando nas minhas mensagens finais. Eu acho que a primeira coisa é que a doença meningocócica invasiva ela pode ser causada por diversos sorogrupos. Então, a gente precisa pensar em todo o calendário vacinal, né, em todas as vacinas que são indicadas para prevenir essa doença, tanto a CWY quanto a B, que protegem os principais sorogrupos que a gente tem que causam a doença aqui no Brasil. Então, só para relembrar, a gente está aqui na região sudeste, então vou focar um pouco aqui. O que a gente tem hoje em dia para todas as faixas etárias? Então, a gente tem aí maior número de casos, né, a proporção aqui de casos pelo sorogrupo B, seguido pelo C, pelo W e pelo Y. Então, realmente, a gente tem que pensar na proteção ótima para o nosso paciente. Quando a gente olha os menores de 10 anos de idade, que vocês, como pediatras, acabam convivendo mais, ao longo dos anos o perfil da doença foi mudando um pouco e a gente teve aqui 70,5% dos casos causados pelo sorogrupo B. Isso tanto pelo Sinan, que eu mostrei agora, tanto pelo Cireva, que é uma outra base de dados que também é muito confiável. A gente vê aqui a variação ao longo das faixas etárias, e o B se mostra bem presente nos menores de 5 anos e também nas crianças e adolescentes de 5 a 14 anos. Sei que foi muita informação para pouco tempo, mas acho que eu precisava trazer as dúvidas que a gente recebe mais para vocês. E vocês podem entrar em contato comigo no medinfo@gsk.com. Queria agradecer a oportunidade para a doutora Patrícia, para a Soperge, e estou à disposição caso vocês queiram entrar em contato comigo depois, tá? Vou colocar meu e-mail aqui no chat. Obrigada, Stephanie. Acho que é super importante a gente falar das coisas do dia a dia para a pessoa saber explicar para os pais, né? Eu acho que isso é bem legal. Então, vamos continuar. Agora vai ser uma fala bem rapidinha. Quem vai falar agora é a Nayara Carlos. Ela é gerente de avaliação tecnológica em saúde da Roche. E ela vai falar de um assunto bem importante que a gente deve participar, que é uma consulta pública a respeito de uma medicação que chama Risdiplam para os pacientes com amiotropia espinhal tipo 2 e 3. É uma consulta pública que todo mundo pode participar e ela vai esclarecer um pouquinho para a gente sobre isso. Por favor, pode falar então, Nayara. Obrigada, doutora Patrícia, pela oportunidade. Prazer falar com vocês. Boa noite a todos. Vou dividir já a minha tela aqui. Só um minuto. Perfeito. Já estão vendo, né? Sim, estamos, né? Sim, pode continuar, por favor. Muito obrigada. Bom, então, falando um pouco do Risdiplam, né? Ele é um medicamento oral, né? Que preserva e potencializa a capacidade motora desses pacientes de atrofia muscular espinhal. E ele foi estudado numa população representativa da atrofia muscular espinhal. Então, para 1, 2 e 3, os tipos, incluindo crianças, adolescentes e adultos. Vale ressaltar que ele já está aprovado em mais de 57 países e que o Brasil foi o segundo país a aprovar esse produto. A posologia desse medicamento, ela é de 2 meses a menor que 2 anos de idade, 0,20 mg por quilo de peso, acima de 2 anos de idade, menor que 20 quilos, 0,25 mg por quilo, e acima de 2 anos de idade, maior que 20 quilos. Então, uma dose fixa de 5 mg. Ele vem em forma de pó e ele vai ser, então, administrado, né? Ele tem que ser constituído para poder ser administrado de forma oral, inclusive podendo ser administrado pela sonda. O que então ele oferece, né, como alternativa de tratamento e ganhos importantes para essa discussão da Conitec, né, e de avaliação de tecnologia para o SUS? Ele é um custo de tratamento favorável para pacientes menores de 20 quilos, pelo fato daquela questão da dosagem, né? Pacientes de menores de 20 quilos usam uma dose menor, por isso representa uma economia para o sistema de saúde. É um medicamento oral que vai ter uma conveniência na administração. É indicado também para pacientes tipo 1, 2 e 3, como eu já falei, e é uma opção para aqueles pacientes que desenvolvem escoliose grave, contratura articular, ou que foram submetidos a uma correção cirúrgica de coluna vertebral e que eventualmente não possam tomar uma administração intratecal, por exemplo.
falando do processo de incorporação em si, de tecnologia em saúde, como que se dá o fluxo, né? Então, hoje o fluxo de processo de incorporação de tecnologia no SUS, ele é feito através da Conitec. A Conitec recebe, então, os documentos do demandante, que pode ser qualquer pessoa da sociedade civil, desde que envie todos os documentos, a indústria farmacêutica, ou mesmo uma demanda interna do Ministério. A Conitec avalia toda essa documentação que foi enviada e depois acontece uma discussão no plenário. Essa discussão no plenário vai discutir toda a documentação e vai se tomar uma decisão de uma recomendação preliminar, que é exatamente o momento que estamos vivendo com o RIGPLAN. Então, a Conitec já fez uma avaliação inicial e teve uma recomendação preliminar. Essa recomendação preliminar, no caso de RIGPLAN, para o tipo 1, ela foi positiva, foi uma recomendação, então, favorável à incorporação, e para os tipos 2 e 3, ela foi uma incorporação desfavorável. E aí aparece agora o momento de consulta pública, o momento onde toda a sociedade civil pode participar, dando sua opinião, colocando seus relatos, do ponto de vista do profissional da saúde, colocando algum paciente que vocês já tenham acompanhado, ou mesmo estudos clínicos que vocês acompanham de atrofia muscular espinhal, e mostrando aí a necessidade de ter uma opção terapêutica para tratamento, mais uma opção terapêutica para atrofia muscular espinhal. Depois desse momento de consulta pública, volta a ter uma nova reunião da Conitec e depois os trâmites legais para uma aprovação e a liberação do DOU da tecnologia já incorporada. Como que está essa linha do tempo, então, né? A gente teve a aprovação da Anvisa no ano passado, CEMED no início desse ano, em março, submeteu a Conitec em 7 de junho e no dia 6 de outubro foi avaliada a tecnologia para as duas indicações. O que está acontecendo agora é apenas a abertura da consulta pública para tipos 2 e 3. Então, até na terça que vem, no dia 23, existe essa oportunidade de participar da consulta pública. E aí, por que a gente tem que participar da consulta pública, né? Por que é importante, né, a sociedade se manifestar? Porque é o principal mecanismo de envolvimento público, né, na Conitec, porque esse é um mecanismo de publicidade, transparência, para que a administração pública obtenha as informações, as críticas, as opiniões a respeito daquela tecnologia, e é um mecanismo também que amplia a discussão sobre o assunto, para embasar essa decisão. E a Conitec, então, depois disponibiliza suas recomendações em consulta pública em 20 dias. Então, abriu já há alguns dias e vai até o dia 23 de novembro. Aqui é só um passo a passo, tem vários passos dentro do sistema, mas ele é muito amigável. Mas, basicamente, você entra no site da Conitec e vai aqui na aba de consultas públicas. Nessa aba, eu vou só subir aqui para poder enxergar. Nessa aba de consultas públicas, você vai rolar a barra para baixo e aí já vão aparecer... Um minutinho aqui. Já vai aparecer as consultas públicas que estão abertas. Você vai clicar em Faça a sua contribuição. Se tiverem interesse de ler o relatório que a Conitec fez, o parecer técnico da Conitec, ele fica aqui disponível. Também tem um relatório resumido, que é um relatório para a sociedade, um relatório mais simplificado. E aí você entra, faz o cadastro, pessoa física ou pessoa jurídica, vai preencher como que você teve acesso a essa consulta pública. É importante aqui escolher entre formulário técnico científico ou um formulário de experiência e opinião. Então, um médico provavelmente vai ser o de técnico científico. E o que achou dessa proposta? Muito boa, regular? E se gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto, ou se gostaria de comentar algum ponto específico. E depois você tem a oportunidade, por exemplo, de subir um artigo ou subir alguma referência através do link. Uma vez feito isso, é só enviar. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional ou quiserem saber mais sobre esse processo de consulta pública ou sobre atrofia muscular espinhal, é só fazer a leitura desse QR Code ou entrar no www.roche.com.br, onde vocês podem, inclusive, ter um vídeo de 1 minuto e meio explicando passo a passo de fazer a consulta pública. Doutora Patrícia, eu retorno a palavra e eu agradeço pela oportunidade. Obrigada, Nayara. Eu acho que isso é uma informação bem legal, porque a gente precisa aprender que isso existe para a gente poder participar, né? É uma maneira da gente participar das coisas. E eu acho que o médico é super importante nessa hora. Então, obrigada. Então, vamos continuando, então, a estrela da noite, que é uma residente. Afinal de contas, o curso é dos residentes, então é de vocês, né? A Natália Teixeira Elias, ela é residente do Fernandes Figueira, R3,
ela vai apresentar o trabalho de conclusão de curso dela, que é orientada pelo Dr. Almiro Domiciano Cruz Filho, também do Fernandes Figueira, e o tema é o impacto da Covid-19 no perfil de internação de pacientes com fibrose cística em um centro de referência nacional do Rio de Janeiro. Acho que assim, é um trabalho super atual, super importante. Muito obrigada, Natália, por você ter topado apresentar. E vamos lá. Oi, gente. Vou abrir aqui. Posso compartilhar, Patrícia? Oi, Almiro. Pode sim, Natália. E no final, se vocês puderem ficar, você e o Almiro, para perguntas, a gente agradece. Claro. Tá bom? Ok. Veja se está funcionando. Certo? Tudo certo, pode continuar, por favor. Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Natália, como a doutora Patrícia já me apresentou, eu sou R3, médica, né, de pediatria do Fernandes Figueira. Trago para vocês hoje o resultado, né, do nosso projeto de trabalho de conclusão de curso, que já, como produto, já temos um artigo que está em fase de publicação. Quem me orientou foi o Dr. Almiro, e faz parte também da nossa equipe de pesquisa, Dr. Márcio Nerhab, que é coordenador da residência, infectologista pediátrica, e a doutora Renata e Tânia Vrobel, que são nossas pneumologistas do hospital, que trabalham com fibrose cística. Então, o título do nosso trabalho é o impacto da Covid-19 no perfil de internações de pacientes com fibrose cística em um centro de referência nacional no Rio de Janeiro. Então, eu vou começar falando para vocês um pouquinho da cronologia, né, do SARS-CoV-2 e da Covid-19. Então, em dezembro de 2019, foi descoberto esse novo coronavírus, né, o denominado SARS-CoV-2, em Wuhan, na China, que é um vírus de RNA altamente contagioso com alto grau de morbimortalidade. Já em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia. Em abril de 2020, o CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, publicou uma lista das condições de saúde de maior suscetibilidade à infecção e à gravidade pela Covid-19. E é aqui que entra a fibrose cística, que ela estava na lista. Em novembro de 2021, né, no caso hoje, que eu acabei de atualizar esses dados, globalmente já são mais de 253 milhões de casos, sendo mais de 5 milhões de mortes no mundo todo. No Brasil, mais de 21 milhões de casos, mais de 611 mil mortes. Em relação às crianças, no mundo todo já tem mais de 6,6 milhões de casos em crianças, né? Agora, só para falar um pouco sobre a fibrose cística, para quem não conhece, que para a gente faz muito parte do nosso dia a dia, né? Mas às vezes as pessoas não têm muito contato com a fibrose cística. É uma doença multissistêmica, de herança autossômica recessiva. Estima-se que no mundo sejam mais ou menos 80 mil casos. Tem um estudo do Dr. Haskin, de 2008, que traz uma prevalência no Brasil de 1 para 7.576 nascidos vivos, né? E a fisiopatologia dessa doença, ela é baseada na disfunção do gene CFTR, que é um gene responsável por codificar uma proteína reguladora de condutância transmembrana do cloro. O que isso significa? Significa que, basicamente, as secreções do nosso corpo, elas vão ficar alteradas, mais espessas, né? E onde tem secreção, principalmente no pulmão e no trato gastrointestinal. Então, as manifestações, elas são diversas, mas desde retenção de muco em todos esses lugares, que gera uma inflamação crônica, infecções de repetição no trato respiratório, além de insuficiência pancreática exócrina, má absorção de nutrientes e uma desnutrição. E qual é a relação, né, da Covid-19 e da fibrose cística? Por que a gente quis estudar? Primeiro que a Covid-19, como eu expliquei, foi, né, uma pandemia que assolou o mundo inteiro, com uma alta taxa de transmissibilidade e gravidade da doença, e depois que o CDC colocou na lista a fibrose cística, todo mundo ficou desesperado, os pacientes e as famílias foram alertados mundialmente, recomendou-se isolamento rigoroso, estava se esperando uma coisa muito grave. Até porque, na pandemia do vírus influenza H1N1 em 2009, teve-se uma experiência muito ruim com a fibrose cística e esse vírus, com uma alta morbidade, uma piora da função pulmonar, necessidade de ventilação mecânica e até morte. Então, esperava-se muito pior do Covid, né? Da Covid. E aí, à medida que foram saindo os estudos e foram vendo o que estava acontecendo, começou-se a questionar se a fibrose cística seria ao contrário, um fator de proteção. Esse que os artigos vêm trazendo hoje em dia. Por quê? Porque a maioria, adultos e crianças, desenvolvem doença leve a moderada com uma baixa incidência comparada à população geral.
e que a maior gravidade dos pacientes com fibrose cística que pegam COVID já tem uma doença pulmonar grave pré-existente. E, especialmente na população pediátrica, que é a nossa faixa etária de interesse, a doença é mais leve a moderada, com menor taxa de hospitalização, necessidade de oxigênio suplementar, ventilação não invasiva e cuidados intensivos. Então, qual foi a justificativa para esse trabalho, né? De onde eu tirei essa ideia? Primeiro, pela relevância social e científica da COVID e desse fato que eu achei curiosíssimo, mas muito pelo interesse institucional, né? Porque o nosso instituto, ele é um centro de referência nacional para diagnóstico e tratamento de mais de 200 pacientes com fibrose cística. E a gente tem como segunda maior causa de internação da nossa enfermaria a fibrose cística, as exacerbações, principalmente as pulmonares, e também é a principal causa de internação prolongada em 2018 e nos outros anos que eu vou mostrar para vocês. Internação prolongada a gente usa como mais de 7 dias. E assim, o interesse pessoal, que a gente, como rotina de residente de pediatria, a gente tem que compreender a complexidade dessa linha de cuidados, como é que funciona esse paciente de fibrose cística, o cuidado multidisciplinar que a gente tem, e a gente atua ativamente, né, na assistência dessas crianças, desde o ambulatório, né, do diagnóstico, o acompanhamento ambulatorial até a internação. Então, é uma oportunidade de estudar uma temática tão relevante, né, com essa relevância mundial. E assim, agora eu trago umas fotinhas, tá? Todas essas imagens foram autorizadas por escrito pelos responsáveis, para vocês verem como faz parte do nosso dia a dia lidar com essas crianças. Então, a gente tem crianças que reinternam muito, vocês vão ver nos nossos resultados, que internam mesmo, estão sempre lá. Temos dependentes de oxigênio, temos crianças que saíram de desnutrição grave, esse bebê de baixo aqui da esquerda é o mesmo bebê da direita. Então, assim, como que tem esse apelo afetivo também desse trabalho. Então, nosso objetivo, né, inicialmente foi identificar e caracterizar as internações devido à agudização de fibrose cística no Instituto durante os 12 meses iniciais da pandemia pelo SARS-CoV-2. Como metodologia, o delineamento ele foi feito através de um estudo descritivo e transversal, pela análise de prontuários, com armazenamento em banco de dados. A nossa população analisada foram pacientes com fibrose cística de 0 a 18 anos e internados em nossa instituição. Para a gente poder contabilizar as internações e procurar esses pacientes, a gente usou o nosso sistema de AIH, né, que é o Absolute, filtrando pelo CID-10 84.0, que é a fibrose cística, tratamento de fibrose cística. O período se deu de abril de 2020 a abril de 2021. Em relação à viabilidade do projeto, todos os prontuários ativos, crianças que estavam sempre indo ao hospital, ou então se consultando pela telemedicina, né? Todos, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Fernandes Figueira e temos o TCLE de todos os pacientes. Em relação à metodologia, ao processamento de dados, nós organizamos os dados em tabelas. As variáveis contínuas são organizadas em frequências e porcentagens. As categóricas em valores de mediana com intervalos interquartis. E algumas definições só para vocês poderem entender os resultados um pouco melhor. O diagnóstico de COVID foi feito por RT-PCR de suave naso e orofaríngeo e de outros vírus pelo painel molecular pelo suave nasal. Aí é importante dizer que durante a pandemia o nosso hospital ele mudou um pouco como que funcionavam as internações. Então todas as crianças elas entravam por 2 portas de entrada, né? Que era a enfermaria de DIP, de doenças infecto-parasitárias pediátricas, ou então pela UTI. E todas essas crianças que chegam no hospital, independente de serem quadros respiratórios ou não, elas testam o COVID, o PCR para COVID, né? Em relação ao IMC, nós organizamos em Z-score, ajustados para a idade e pelo sexo. A insuficiência pancreática, eu decidi usar para definir insuficiência o uso regular de enzimas pancreáticas. Já se eles usam o CREON, né, que é o nome comercial, né, a pancreatina, a gente já definiu ele como insuficiente. Em relação à função pulmonar, a gente tem a espirometria, né, como forma, que todas as espirometrias e os valores seguem a American Thoracic Society e a European Respiratory Society. Os valores espirométricos, eles foram ajustados por Z-score na faixa etária de 4 a 6 anos, que a gente chama de pré-escolar, né, aqui no nosso hospital. E os que não são os escolares, a partir de 7 anos, a gente usa o VF1, né, o volume respiratório forçado primeiro e segundo, que nem faz nos adultos mesmo. E os distúrbios ventilatórios obstrutivos, eles foram classificados de acordo com o VF1 e o CVF, ajustados para cada idade. Aí é importante falar que tem uma faixa etária não contemplada por conta da espirometria, que são os lactentes. A gente até tem, a título de pesquisa no nosso hospital, a prova de função pulmonar neonatal,
mas que não contemplou nossos pacientes. Em relação à análise, as comparações entre as variáveis categóricas, a gente utilizou o teste de Q-quadrado, ou teste de Fisher, né? Determinando o intervalo de confiança de 95% e a significância de 5%, e o software que a gente usou foi o IBM SPS. Aí, então, assim, é uma tabela bem grande, então eu dividi ela em duas partes para a gente ir discutindo os resultados. Eu não sei se dá para ver a minha seta, não sei mexer nisso muito bem, mas eu vou passando linha por linha para falar um pouquinho de cada categoria. Então, só para explicar, nós tivemos 36 internações, né? Que o objetivo do trabalho foi dar uma olhada nas internações, no perfil de internações. Mas essas 36 internações nesse período, elas são divididas em 25 pacientes. Isso acontece porque a gente tem muita reinternação, né? Crianças com fibrose cística acabam reinternando muito. Então, são 36 internações divididas entre 25 pacientes. Em relação ao sexo, a gente teve a maioria do sexo feminino. A idade mediana, a mediana foi de 5, variando de 1 até 7, os intervalos interquartis, sendo que a nossa faixa etária mais prevalente é a de 3 a 6 anos. A mediana de internação, 14 dias e meio, e essa mediana acaba puxando um pouquinho mais para cima, no intervalo interquartil superior, porque nós tivemos crianças que ficaram muito tempo internadas por conta de desnutrição, diagnósticos novos de fibrose cística, e acabou puxando um pouquinho para cima. Mas a mediana ficou em torno de 14 dias e meio. Em relação ao número de internações no período, a gente teve 5 crianças que reinternaram muito, né? Se você ver ali, tem uma criança que reinternou 6 vezes nesse período. Então, assim, a gente tem 13,9% das internações foram reinternações. Em relação ao motivo da internação, a grande maioria por agudização pulmonar. Em relação aos sintomas que motivaram a internação, a gente tem os sintomas respiratórios também com maior expressão. Em relação ao IMC, em Z-score, a mediana foi de menos 0,9. O diagnóstico de COVID, nós tivemos dessas 36 internações, 3 diagnósticos de COVID, que corresponde a 8,3%. Em relação à identificação de outros vírus, aqui é importante dizer, como a gente vê no N ali da frente, nós tivemos disponível o painel molecular para vírus respiratório apenas em 14 internações por conta de um problema na distribuição mesmo durante a pandemia. A gente tinha como protocolo testar todas as crianças e seria maravilhoso ter esse resultado, mas a gente acabou não tendo por conta de uma interrupção mesmo do kit. Mas a gente vê que a gente teve infecção por vários vírus aí, né, durante o período, e que, inclusive, co-infecção em algumas crianças. Em relação à assistência ventilatória, só, assim, para explicar, esse oxigênio suplementar, na maioria das vezes, já é protocolo nosso de deixar as crianças que internam por fibrose cística, por exacerbação pulmonar, elas acabam ficando no catéter nasal com uma litragem baixinha de oxigênio por conta mais do metabolismo do que pela hipoxemia, né? Então, a gente tem esse oxigênio suplementar, a ventilação mecânica não invasiva intermitente, que a gente faz, a fisioterapia faz períodos de expansão durante o dia, né? E ventilação mecânica invasiva, esses 5 pacientes, eles não ficaram em ventilação mecânica invasiva devido à agudização pulmonar. Foram diagnósticos novos, crianças muito desnutridas, que acabaram evoluindo para UTI por outros motivos. Nós temos 100% dos nossos pacientes com um genótipo identificado da mutação do CFTR, e a gente vê que a maioria é F508del homozigoto, né? A gente tem também o heterozigoto e tem outras mutações combinadas. Em relação à colonização pulmonar, a gente vê que a mais prevalente é o Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, seguido da Pseudomonas aeruginosa mucoide, e isso eu vou comentar um pouquinho mais para frente, porque isso acontece. Em relação ao distúrbio ventilatório obstrutivo, aqui também é outra coisa que a gente vê, esse N igual a 13 pacientes, a gente não tem disponível para todos os 25 pacientes, porque temos uma faixa etária de lactentes, né, que não é contemplada na espirometria, e na faixa etária de pré-escolar, a gente tem tido bons resultados com valores ajustados para o Z-score para a idade, sexo, só que às vezes algumas crianças elas não compreendem muito bem a técnica, mas tem sido muito bom, a gente tem muitos trabalhos de Fernandes Figueira dizendo que é muito válido sim fazer a prova de espirometria na faixa etária de pré-escolar,
apesar de estudos do mundo inteiro acabarem usando mais pré-escolar, né? Então, por isso que esse N aí é igual a 13, mas a gente vê que tivemos, assim, pacientes com um DVO já muito grave ou grave, moderado aí na internação. Em relação à insuficiência pancreática, a gente vê que 94% da nossa população já é insuficiente, ou seja, já faz uso da pancreatina, né, do Creon. E em relação ao uso crônico de azitromicina, e aqui ele é crônico pré-internação e também mantido durante a internação. A gente teve 53% dos nossos pacientes. Agora, nessa tabela, na verdade, ela vai descrever os 3 casos de Covid que a gente teve. Desculpe pelo erro, é a tabela 2, tá? Então, nas colunas, a gente tem número 1, número 2 e número 3, porque são 3 pacientes que tiveram diagnóstico de Covid. Então, a gente vê que a idade variou, né? Temos um de 12, um de 6 e um de 8, um menino e 2 meninas. O tempo de internação, ele não variou muito da média desses pacientes, né? Eles, como comorbidades prévias, todos já eram insuficientes pancreáticos e todos também tinham insuficiência respiratória. E aqui é importante dizer que, apesar da gente não ter a prova de função pulmonar, né, que é representada aqui pelo VF1 dos 3 pacientes, a gente vê que o paciente número 1, que é a primeira coluna, e o número 3 já tinha um VF1 bem baixo, né, um DVO importante. E a paciente número 2, ela fez a espirometria, mas ela não conseguiu realizar a técnica muito bem. Mas a gente consegue dizer que ela é insuficiente porque ela já faz uso de VNI, né, ventilação não invasiva noturna domiciliar, rotineiro, ou seja, ela já é insuficiente. Todos apresentaram a mutação de F508del em homozigose. Em relação à colonização, ela muda um pouquinho, né, mas todos eram por Staphylococcus aureus sensível à oxa. Sintomas também variaram um pouco, mas geralmente aumento da secreção, tosse com desconforto respiratório. E é importante chamar atenção para a perda de peso, que essa paciente, inclusive está internada agora, muitas vezes ela mostra a agudização pela perda de peso. Quanto aos exames da entrada, né, da admissão desses pacientes com diagnóstico de COVID, a gente vê uma leucocitose, mas nada muito chamativo, muito expressivo, uma proteína C reativa que variou aí, né, o terceiro paciente aqui um pouquinho mais alto, de 10. Os achados radiológicos, aqui essas descrições, na verdade, são achados prévios já, eles já tinham esses achados, discutindo a radiologia e tudo, não parece que eram achados novos em relação ao Covid, são os achados que ele sempre tem na agudização respiratória, né, já mostrando uma doença prévia. A assistência ventilatória, todos ficaram em catéter por conta daquela questão do metabolismo que eu falei, e não por necessidade de oxigênio, assim, por hipóxia, né. A paciente número 2, que já fazia VNI em casa, noturno, fez alguns períodos de expansão com a VNI intermitente, e aqui usando oxigênio, então, talvez dizendo, né, que ela precisou um pouco de oxigênio. Tivemos esse primeiro paciente usou corticoide sistêmico por 3 dias apenas, ninguém precisou ir para UTI, ninguém isolou nenhum outro vírus que não seja o SARS-CoV, todos faziam uso crônico e mantiveram o uso de azitromicina durante a internação, e tiveram um ótimo desfecho, sem sequelas, tiveram alta no tempo programado de internação, com ciprofloxacina oral para casa, e retornaram no ambulatório sem sequelas. Então, para começar a nossa discussão, trago as informações assim que mais motivaram assim o nosso trabalho a publicar e achar que foi um resultado legal. É que nesse total de 36 internações, como eu expliquei, dividido entre 25 pacientes, a gente teve, né, 13,9% correspondendo a reinternações, e a grande maioria, quase 90%, foi por agudização pulmonar. E isso chama atenção para a gente, porque, assim, as agudizações de fibrose cística, as pulmonares, né, são, como eu tinha dito lá no começo, são a segunda causa mais comum de internação em 2018, na nossa unidade de pacientes internados, e a gente vê que a causa mais comum de internação prolongada, né, ou seja, mais que 7 dias, de 2017 a 2019. Então, os números chamam um pouco a atenção. A gente teve 52 internações em 2017, 52 em 2018 e 57 em 2019. E 36, né, nesse primeiro ano inicial da pandemia. Então, quando a gente começou a ver que os pacientes estavam sumindo da internação, né, foi o que acabou me motivando a falar, peraí, o que aconteceu com essas crianças? O que aconteceu com essas internações? Então, foi essa queda expressiva do quantitativo que acabou motivando, a gente viu a necessidade de entender o que aconteceu com esse perfil de internação, e, consequentemente, com os casos de Covid, né, que a gente teve.
E, assim, o mais legal é que não foram encontrados estudos descritivos sobre o perfil de hospitalização de pacientes com fibrose cística neste mesmo período. Os estudos que tem, e são muito poucos, eles acabam descrevendo só os casos de Covid mesmo. Eles não falam o que houve com o resto das crianças, o que houve com o perfil de internação, o que aconteceu. Então, assim, isso traz um ineditismo do nosso trabalho. Então, agora iniciando a discussão de fato. Eu vou dividir nos principais itens, assim, coisas discutíveis. Então, quanto aos dados sociodemográficos, a gente encontrou a maioria do sexo feminino, que é diferente do Registro Brasileiro de Fibrose Cística de 2018 e do Registro Americano dos anos de 2004, 2009, 2014, 2018 e 2019, que mostram que a maioria é do sexo masculino. A mediana de idade do nosso trabalho, né, foi de 5 anos, sendo que de 3 a 6 anos é mais expressivo. E no Brasil, a gente vê mais ou menos essa faixa etária também, a gente vê que menores de 5 anos correspondem a 29,58%, de 5 a 10 anos, 21%, e no Reino Unido a gente vê isso um pouquinho diferente, a gente vê que são crianças um pouco mais velhas, né, mais os escolares, seguidas pelos pré-escolares. Em relação ao diagnóstico de fibrose cística, dos 25 pacientes que a gente avaliou, 6 foram diagnósticos novos, né, que foram triados a partir do teste do pezinho. É importante dizer que aqui a gente fica um pouco enviesado, porque como a gente é um centro de referência para diagnóstico e tratamento, acabam que todos os testes do pezinho que vão confirmar com o teste do suor acabam indo para o Fernandes Figueira, né? Então a gente acaba pegando do teste do pezinho mesmo. E desses 6 diagnósticos novos de bebês que nasceram nesse período, né? 2 foram a óbito, e esses óbitos, eles se deram por desnutrição muito grave. Foram crianças que complicaram com sepse, com desnutrição, e não por conta de questão respiratória. E aí, dizendo assim, no Brasil, em 2018, esse registro brasileiro, ele diz que o diagnóstico de fibrose cística, em sua maioria, se dá mais tardiamente quando são percebidos os sintomas respiratórios persistentes, né, 56% da população de diagnósticos novos, ou quando se percebe um déficit no crescimento ou desnutrição, em 35,7% dos casos, sendo que a triagem neonatal, né, que é o teste do pezinho, se torna a terceira condição para o diagnóstico. Ou seja, a triagem aí aparecendo no terceiro lugar no ranking brasileiro. É importante dizer que todos os nossos pacientes, eles têm um diagnóstico molecular, e aí aqui a gente também diverge um pouquinho do que o registro brasileiro acha. A gente achou que 36% dos pacientes são F508del em homozigose, e 36% não homozigose. No Brasil, a gente vê ao contrário. Geralmente é heterozigoto em primeiro lugar e homozigoto em segundo lugar. E aí a gente cruzou várias informações, porque o nosso N é um pouco pequeno, mas de todas as associações que a gente fez, a única que deu um p-valor significativo foi que, de fato, as crianças que apresentam a mutação F508del em homozigose são as crianças que têm o maior número de internações. Mas a gente não encontrou essa associação em relação ao tempo de internação, só em relação ao número de internações. Então, essas crianças internariam mais. Em relação ao perfil de internação, né, como eu tinha falado, não existem estudos publicados durante a pandemia sobre o perfil de internação das exacerbações. Então, esse estudo que é o maior estudo que tem em crianças, é um estudo americano publicado na Pediatrics em 2017, que tem um N de 4.827, ele vai de 2010 a 2015, ele mostra as características das internações por agudização pulmonar. Então, aqui eu vou comparar algumas variáveis desse estudo com o nosso estudo. Então, em relação ao tempo de internação hospitalar, a gente encontrou uma mediana de 14,5 dias versus a deles, que é 10. Insuficiência pancreática, nós encontramos 94,4% versus a deles, que é 90,4%. Em relação ao uso crônico e mantido de azitromicina, nós encontramos 53% e eles 40%. Quando a gente compara a questão se a relação do IMC com o comprometimento pulmonar, da função pulmonar, nós não conseguimos chegar em um valor muito expressivo, até por conta do que eu já expliquei em relação à limitação das provas de função pulmonar, né, por conta da idade. A gente só consegue, assim, dos que a gente tem, de fato, o IMC foi um fator que prediz pior função pulmonar. E, assim, não tem como a gente dizer estatisticamente, porque não temos todas as informações, mas usando o trabalho do pessoal já do Fernandes Figueira, né,
da equipe lá da nutrologia, do pessoal da pneumo, a gente cita esse trabalho aqui, que ele diz que todas as medidas de estado nutricional, elas realmente apresentaram associação direta com função pulmonar das crianças e adolescentes com fibrose cística. E aqui nesse estudo, que eles publicaram em 2019, eles usam os escolares para cima. Então teve como fazer uma relação um pouco melhor. A faixa etária, isso é só para enfatizar que a faixa etária mais prevalente do nosso estudo está entre os pré-escolares, né? E que apesar dos estudos do mundo todo acabarem priorizando as provas de função pulmonar a partir do escolar, por conta da questão da técnica, por conta da questão dos valores, a gente já tem vários estudos publicados do Fernando de Figueira que mostram que a espirometria nessa faixa etária ela é realmente confiável e que basta você ajustar os critérios de análise para Z-score de acordo com a faixa etária e o sexo das crianças, né? E aí, de repente, também é legal dizer que a gente acaba não usando o VF1, usa outros valores também para poder analisar. Seguindo agora com a microbiologia da colonização dos pacientes e o que eles isolaram durante a internação. A gente vê que nos Estados Unidos e no Reino Unido a gente tem como mais prevalente o Staphylo aureus sensível à oxa, seguido da Pseudomonas aeruginosa. E aí, nesses registros dos Estados Unidos e do Reino Unido, eles não dizem se é mucoide ou não mucoide a Pseudomonas aeruginosa. Para quem não tem muito conhecimento, a gente acaba fazendo essa diferenciação, porque acaba que os pacientes que são mais crônicos e mais graves, eles têm isolado mais a Pseudomonas aeruginosa mucoide do que a não mucoide. Ela tem um pouco mais de relação com gravidade e cronicidade. No registro brasileiro, a gente vê que o Staphylo aureus está presente também na grande maioria, sendo sensível a oxa em 57% dos pacientes e 8 resistentes. Graças a Deus, né? E a Pseudomonas aeruginosa a gente consegue dividir ela em não mucoide e mucoide. No Brasil, também a Pseudomonas é o segundo agente, sendo que a não mucoide é mais prevalente do que a mucoide, o que vai de encontro com o nosso estudo. A gente também achou que o Staphylo aureus sensível à oxa é o mais prevalente, seguido da Pseudomonas, né? Mas a nossa Pseudomonas mais prevalente é a Pseudomonas mucoide, em 47,2% dos pacientes. E a nossa hipótese sobre isso é que realmente, assim, a característica dos nossos pacientes de mais graves e mais crônicos, e a gente fica insistindo um pouquinho mais na erradicação da Pseudomonas, acaba fazendo com que o perfil do nosso serviço seja de Pseudomonas mucoide, né? Talvez traduzindo um pouco a gravidade e a cronicidade dos nossos pacientes. Em relação às infecções virais, a gente sabe que são causas importantes de agudização respiratória, né? Mas teve aquela limitação que eu comentei da interrupção da entrega dos kits de painel viral respiratório por um período, então isso acabou falseando um pouco os resultados. Mas, assim, o que eu acho muito importante de trazer para vocês é que aquela paciente que reinternou 6 vezes, essa mesma criança, ela teve infecção por influenza A em 3 internações consecutivas, com intervalos maiores do que 30 dias, na verdade. E ela também teve influenza B em algumas outras amostras. Ela é vacinada para influenza A anualmente e essa paciente até hoje ainda não foi infectada pelo SARS-CoV. Achei esse dado interessante para trazer para vocês. Agora falando dos casos de COVID nos nossos pacientes internados com fibrose cística, o nosso estudo. Então, é claro que a gente tem pacientes que acabam não internando no Fernando de Figueira e internam mais próximos das suas casas, mas a gente, como são muito próximos do serviço, a gente acaba tendo conhecimento do que acontece com eles nas internações. Então, que a gente saiba, a gente teve só esses 3 casos mesmo de COVID entre os mais de 200 pacientes que acompanham no nosso serviço. E é importante dizer aquilo que eu apresentei nos resultados. Todos já tinham insuficiência pancreática e respiratória prévia, desenvolveram formas moderadas da doença, sem necessidade de cuidados intensivos e tiveram uma alta com desfecho favorável. Faltam muitos estudos ainda de COVID em criança, mas a maior série de casos, que é essa série de casos que é um estudo multicêntrico, publicado em 2021, no Jornal de Fibrose Cística, ele traz um N de 105, aí são 105 casos de COVID de fato, né? De 13 países. O Brasil mandou alguns casos, principalmente o pessoal de São Paulo mandou, né? E aí é importante dizer que até quando esse artigo foi publicado, esses 105 casos de COVID em criança de fibrose cística no mundo inteiro,
24 foram hospitalizados. E eles tiveram o mesmo achado que a gente, assim, foram, na verdade, achados eletivos, acabaram que as crianças, elas foram para consulta ou internar por outro motivo, e aí acabavam testando Covid positivo e ficavam. Mas que isso não comprometeu muito essas crianças. Que mais de 70% dos casos foram manejados em domicílio, né, e só 24 hospitalizações nesses 13 países. E dessas 24 hospitalizações, 6 com necessidade de oxigenoterapia, 2 com ventilação mecânica não invasiva e apenas 1 em cuidado de terapia intensiva. Como eu comentei, geralmente o diagnóstico foi uma testagem eletiva e sintomas muito semelhantes a crianças ígidas, das coortes de crianças ígidas que são publicadas aí ao longo do mundo. Essas sim tem mais estudo, né? E aí esse estudo ele tenta concluir, né, sugerindo que a infecção pelo SARS-CoV-2 na população de fibrose cística na faixa etária pediátrica tende a ser mais leve e moderada, que as hospitalizações, de fato, elas têm associação direta com a doença pulmonar grave pré-existente, o que corrobora com o que a gente achou. E aí, assim, mais para fechar, são várias as hipóteses que discutem por que é que isso está acontecendo. Ninguém bateu o pé nem nada, porque tem bastante viés, né? Mas, assim, algumas das hipóteses, a literatura acha que tem uma menor incidência e gravidade que seja multifatorial, né? Mas, assim, que teve um grande impacto em relação ao isolamento social e já um comportamento típico desses pacientes que principalmente em países desenvolvidos, eles já naturalmente usam máscaras, higienizam as mãos com mais frequência. E também, quando saiu aquela lista do CDC, o pessoal ficou bem preocupado e acabou se isolando mais ainda, né? Mudou muito o comportamento social. Então, esse é um grande viés. Mas, em relação às teorias de porque a doença, de que quem pega Covid e tem fibrose cística, a doença é mais leve ou moderada, existem várias teorias que são todas muito interessantes. Algumas delas eu vou citar aqui. Então, principalmente pelo uso crônico de antibióticos profiláticos, né? A gente sabe que os pacientes acabam fazendo azitromicina de forma crônica, que ela talvez tenha uma atividade anti-inflamatória no pulmão. O uso de mucolíticos de forma crônica, o uso de imunomoduladores, que não é o caso da nossa população, porque ninguém faz uso. O próprio muco espesso, que seria uma dificuldade na porta de entrada do SARS-CoV. Além disso, que essas crianças elas têm menor incidência de obesidade e hipertensão, que são as comorbidades associadas que aumentam, né, a gravidade. E essas últimas duas são bem assim, interessantes. Não sei se todo mundo se lembra da fisiopatologia do Covid, né, mas que foi demonstrada uma grande importância do receptor de ACE2, né, da enzima conversora de angiotensina 2. E que esses receptores, eles estão na sua grande maioria, no endotélio e no intestino. E os pacientes com fibrose cística têm um endotélio cronicamente inflamado e um intestino cronicamente insuficiente. Então, talvez, de repente, essa presença desse receptor, como cofator na entrada do COVID, por conta da doença da fibrose cística, tenha diminuído a entrada viral. Outra teoria muito legal, que é a fisiopatologia da própria imunologia do COVID, né? Que os pacientes com COVID, eles têm um maior número de proteases que clivam receptores da interleucina 6, que é muito importante na fisiopatologia do COVID, e que acabaria levando a menor resposta viral, então diminuindo aí a carga de infecção. Então, essas são a maior parte, as teorias mais relevantes, ninguém bateu muito o pé. Mas um ponto-chave, assim, que a gente tem que fechar falando sobre isso, é como que a pandemia teve um impacto muito grande no cuidado desses pacientes com fibrose cística. Porque eles tiveram um comportamento social alterado por conta do isolamento, eles tiveram um menor acesso às consultas presenciais, às terapias de reabilitação, principalmente os países desenvolvidos, que eles costumam fazer isso, eles não costumam fazer como a gente que ensina a fazer em casa e a família faz, eles dependem mais, assim, do serviço de saúde, né? Então, eles tiveram menos acesso. Então, tiveram também menor realização de coleta de material laboratorial, menos procedimentos com as provas de função pulmonar e broncoscopia. Então, teve um impacto muito grande no cuidado desses pacientes. Mas, pela nossa experiência, do nosso instituto, a gente viu que manter a telemedicina teve um sucesso, assim, muito grande no segmento. A telemedicina não só das consultas médicas, mas das consultas interdisciplinares, né? Que a gente tem uma equipe multi que cuida desses pacientes. Então, eles continuaram fazendo as consultas na nutrição,
as consultas com a físio, as consultas com a pneumo, e conseguiram manter, assim, um padrão de segmento, mesmo com a telemedicina, e isso foi um ponto positivo, assim, pra gente. E talvez também tenha tido um grande impacto nessa queda de internações. Então, só para concluir, né, nosso estudo, ele traz as características, que foi a ideia inicial, trazer as características clínico-epidemiológicas das internações por agudização de fibrose cística. A gente queria saber o que aconteceu, né, nesse centro de referência que é o nosso instituto. E que, apesar das limitações, todas faladas aqui, a gente conseguiu mostrar que a Covid-19 realmente teve um impacto muito grande, diminuindo a internação e não causando tanta gravidade aos pacientes como a gente esperava, né? E também modificou a nossa forma de segmento a essa população tão complexa, como eu estava falando, e nos surpreendendo, né, com esses casos. E o mais legal, assim, para fechar de tudo, é que não foram encontrados estudos semelhantes no mesmo período. Aquilo que eu falei, assim, as pessoas se preocuparam mais em estudar os casos de Covid, naturalmente, mas, assim, não tem estudos dizendo o que aconteceu com o perfil de internação dos hospitais, centro de referência. E aí, só para fechar, para conscientizar todo mundo, setembro roxo, mês de conscientização da fibrose cística, né, do diagnóstico e da doença. E fechando aqui com o nosso castelinho, nosso hospital. Obrigada a todos, gente. Estou aberta a perguntas, se vocês quiserem fazer. E é isso. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Eu que agradeço, Natália, parabéns. Você foi muito segura. Acho que você está preparadíssima para apresentar seu TCLR, seu TCC. Obrigada. Eu queria saber se o Almiro tem alguma coisa para comentar, para falar alguma coisa que é seu orientador. Não, Patrícia, a estrela brilhou. Né? Assim, a gente tem conversado bastante sobre esse trabalho e a nossa apreensão inicial é que fosse uma coisa assim, cara, não vamos conseguir provar nada, o N é pequeno e tal, mas assim, depois da discussão, e a gente viu que as pessoas estão no mesmo barco, né? E assim, ainda que não se conclua nada, como a Natália falou, de bater o martelo, mas a gente tem um panorama bastante compatível com o que foi dito até agora, então acho que o que foi apresentado em literatura até agora, que é pouca, mas assim, é bom a gente, como produto que a Natália trouxe para o hospital, é bom que a gente está no caminho certo, a gente fez as orientações corretas e a adesão dessas famílias, na maioria, é muito boa. Então, assim, foi um trabalho que coroou assim, muito, muito do que a gente vem fazendo e que durante essa pandemia, essa loucura toda, a gente viu que deu certo. Verdade. E a Natália, ela mergulhou nisso e ela respirou. Esse preparo todo foi porque ela respirou esse trabalho assim com unhas e dentes. Apesar dos plantões, que residente sempre reclama de plantão, né? Mas, apesar dos plantões, foi bem. Parabéns a todos, especialmente Natália. Obrigada, gente. Parabéns a vocês, obrigada por terem aceitado também o convite, gente. Aí eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, pode fazer pessoalmente, né, falando, ou pode fazer pelo chat, se quiser. Acho que você esclareceu todas as dúvidas, né? Não vai ter nenhum problema. Então, gente, eu queria encerrar. Foi muito bom nossa última reunião do ano. Agradecer a todo mundo que esteve presente e dar boa noite para todos e vamos parar encerrar por aqui. Tá? E vou só pedir para, quer dizer, as pessoas que vão ficar depois elas já sabem, mas aí todo mundo estou agradecendo, gente. Boa noite. Então. Boa noite, Patrícia, Natália, obrigado aí. Boa noite a todos, que eu ainda não vi todo mundo, mas boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, gente, pela presença. A galera agradecendo aqui no chat. Olha, o Tom, diretor do hospital.
Nossa, nunca teve tantas estrelas nessa aula. Um montão de gente, ó, meus ex-professores da UF, obrigada a todos que estão assistindo, todos os staffs do Fernando Figueira, obrigada mesmo. Até ela trouxe o fã-clube junto com ela. Eu trouxe, sempre fórum. Tchau, gente. Obrigada. Depois eu respondo dúvidas se alguém quiser. Beijinho.